caríssimo aluno da Faculdade Batista de Minas Gerais. Hoje nós estaremos realmente, em termos oficiais, dando início à nossa grande viagem pelo mundo da filosofia, pelo mundo do pensamento. Nós vamos começar com a filosofia clássica, a chamada Antiguidade Clássica. E no estudo da Antiguidade Clássica, nós vamos fazer um percurso que vai do mito à razão. Em outras palavras, nós vamos estudar a passagem da consciência mítica à consciência filosófica. A primeira coisa que eu gostaria que nós avaliássemos juntos é que a história do pensamento começa na perspectiva mítica. Normalmente, considera-se um mito uma fantasia, uma lenda, algo muito associado com a superstição. Mas se você verificar bem, meu caro aluno, o mito, na verdade, é um pouco mais do que isso. Por isso, é preciso que nós resgatemos aqui na nossa aula o sentido do mito. O mito que aparece, por exemplo, nas civilizações antigas, ele diz respeito a um modo de compreensão do mundo, como as pessoas se sentiam emocionalmente diante dos fenômenos da natureza, a busca de uma certa tranquilidade e até de uma paz de espírito diante de fenômenos que a pessoa não era capaz de explicar. Agora, o que é mais curioso é que esses mitos antigos, tão distantes, quando nós os estudamos na perspectiva histórica, nós vamos verificar que eles são presentes até o dia de hoje. Se vocês olharem bem os comportamentos das pessoas, vocês vão verificar que tem gente que se comporta muito parecidamente com aquele comportamento dos chamados tempos míticos. Por exemplo, tem gente que não passa debaixo de uma escada, só para se ter uma ideia. Tem gente que, se cruzar com um gato preto à noite, vai passar até mal. Cada pessoa tem um modo de encarar as coisas. Tem gente que anda com uma figuinha, enfim, de certa maneira, são expressões do mito hoje. Mas muito mais do que isso, o mito se refere a essa coisa que escapa da compreensão do ser humano, aquilo que ele não é capaz de compreender. De qualquer maneira, no nosso estudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse percurso que vai do mito, como ele acabou de ser mencionado aqui, até a constituição do que nós chamamos consciência racional. Primeira coisa, meu caro aluno, que você não pode esquecer, quando se fala de consciência mítica, nós estamos falando de um tipo de consciência ingênua, em que a pessoa não questiona a realidade à sua volta, ela aceita as coisas como são. Mas o que é curioso é que esse aceitar das coisas como são criava, no universo da consciência mítica, uma perspectiva um tanto fatalista do mundo. Eles eram pessoas, de certa maneira, prisioneiras da ideia do destino. No entanto, quando a consciência mítica começa a sofrer questionamento, nós, de certa maneira, introduzimos historicamente aquilo que é chamado de consciência trágica. Tem um detalhe interessante sobre consciência trágica, é que enquanto, a partir, por exemplo, da história do herói, enquanto o herói mítico era totalmente refém do destino, o herói trágico, embora sem conseguir escapar do destino, ele se opunha ao destino. O maior exemplo disso, você vai encontrar na nossa plataforma, é a história de Édipo. Ou seja, o herói tenta de toda maneira se confrontar com o destino, escapar dele. Até que finalmente nós alcancemos o que é chamado de consciência racional, que é quando a pessoa, digamos que em outros termos, ela chegue à conclusão de que é ela mesma que faz o seu destino. Quando nós pensamos nisso, na verdade, nós começamos, mais propriamente dito, a entrarmos no universo do mundo da razão. E essa entrada no mundo da razão, nós começamos com um grupo de filósofos que são chamados filósofos pré-socráticos. O pensamento pré-socrático, até em oposição ao pensamento mítico, é muito importante que nós o entendamos. Esses filósofos, que são chamados pré-socráticos, porque antecederam a Sócrates, Sócrates é um referencial importante nesse sentido, eles começaram a pensar o mundo no sentido da busca de uma unidade, ou seja, do fundamento de todas as coisas. Essa ideia do fundamento de todas as coisas, eles tentavam buscar a partir de um conceito que eles chamavam de arqué. Arqué, o princípio de todas as coisas. Eles entendiam que deveria haver um elemento básico, a partir do qual todas as coisas da natureza se estruturassem. Aliás, essa preocupação com o estudo da natureza é que faz dos chamados filósofos pré-socráticos filósofos com uma característica cosmológica, ou seja, o estudo deles estava totalmente relacionado com o cosmos, como entender a realidade à nossa volta. É nesse sentido, por exemplo,
que cada um dos famosos filósofos pré-socráticos pensaram num elemento unificador. Eu posso citar alguns exemplos para vocês aqui. O exemplo, por exemplo, de Tales de Mileto, que achava que a água era o elemento unificador. Anaxímenes, um outro filósofo da época, achava que era o ar. Mas, sobretudo, dois destaques muito importantes. De um lado, Heráclito, de outro lado, Parmênides. Por que eles são importantes? Enquanto Heráclito tratava do movimento da natureza, da mudança e do chamado devir, palavra que significa as coisas da vida, todas elas em processo, o devir é o vir a ser, essa natureza toda que muda completamente, em oposição a Parmênides, que ressaltava a imobilidade do ser. Quando eu menciono a importância desses dois, é porque eles vão ser fundamentais, especialmente no pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Meu caro aluno, por enquanto é só. Vamos aguardar o prosseguimento da nossa viagem, estudando os grandes filósofos da antiguidade. Muito obrigado.